Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos com uma informação importante vinda de uma fonte ocidental que anuncia avanços russos na Ucrânia. O grupo de monitoramento Deep State relatou que os russos conseguiram ocupar território no oblast de Dnipropetrovsk. Eles falam especificamente de duas pequenas aldeias, Zaporizhzhia e Novoeroirivka. Segundo eles, isso é importante porque Dnipropetrovsk é uma região mais ao centro-leste, que até agora tinha conseguido resistir às tentativas de penetração russas. A captura desses dois povoados, que ficam bem naquela junção estratégica das fronteiras de Dnipropetrovsk, Donetsk e Zaporizhzhia, pode ser um sinal de que a Rússia está tentando abrir uma nova frente de pressão. O Ministério da Defesa da Rússia já tinha anunciado isso ontem, né? Mas agora a gente tem uma fonte do lado ucraniano, ainda que não oficial, apontando na mesma direção. Um porta-voz militar ucraniano, Viktor Tergubov, foi cauteloso. Ele disse que os rumores já existiam, mas que a Ucrânia não tinha confirmado e prometeu mais detalhes para o final do dia. Bom, a gente sabe que os russos já tinham tentado entrar em outra vila ali perto, Dakhny, várias vezes, mas foram repelidos. O próprio mapa do Deep State mostra essa área como uma zona cinzenta, ou seja, um território disputado. Essa movimentação toda acaba se encaixando naquela fala do Kremlin de que eles estariam tentando criar uma zona tampão em território ucraniano. Mas enquanto isso, gente, a maior empresa de energia da Ucrânia, a DTEK, confirmou que um ataque russo atingiu uma de suas minas de carvão na região de Donetsk. Nesse ataque, um mineiro morreu e outros 3 ficaram feridos. Segundo as informações, o ataque danificou a estrutura e cortou a energia da mina. Agora, gente, no momento do ataque, tinham 146 mineiros trabalhando no subsolo. A empresa disse que estava correndo contra o tempo para conseguir tirá-los de lá em segurança, gente, a Força Aérea Ucraniana teve uma noite de muito trabalho, hein? Segundo eles informaram, a Rússia lançou 59 drones contra o território ucraniano, mas eles disseram que conseguiram derrubar 47. Em Kherson, o governador local disse que as forças russas atacaram 32 localidades diferentes, deixando 4 pessoas feridas. Agora, enquanto a Ucrânia sofre com os ataques russos, a guerra também chegou do outro lado da fronteira, especialmente na região russa de Belgorod. O governador de lá, o Vyacheslav Gladkov, divulgou um balanço bem detalhado do que ele descreve como uma chuva de fogo vindo do lado ucraniano nas últimas 24 horas. Segundo ele, foram 30 projéteis de artilharia e mais de 70 drones lançados contra a região. Bom, meus amigos, até agora usamos basicamente fontes ocidentais, Mas agora vamos dar uma olhadinha no que a Rússia está falando. Segundo um relatório do Ministério da Defesa, nas últimas 24 horas, os russos destruíram 2 estações de comunicação por satélite Starlink e 9 postos de controle de veículos aéreos não tripulados. Além disso, os ucranianos teriam perdido um tanque T-84, Oplot, 4 veículos blindados de combate HMMMW, 9 veículos motorizados, 9 postos de controle de aviação não tripulados e um depósito de suprimentos. O relatório afirma também que durante as operações de contrabateria, as forças russas também destruíram um obus rebocado e 2 sistemas de artilharia autopropulsada, incluindo um Paladin e um Bogdana. Bom, meus amigos, a despeito do conflito, os negócios, ao que parece, estão a todo vapor, hein? Segundo fontes, autoridades dos governos dos Estados Unidos e da Rússia discutiram vários acordos de energia à margem daquelas negociações de paz desse mês. Esses acordos de energia foram apresentados como incentivos para tentar convencer o Kremlin a concordar com um acordo de paz na Ucrânia. Em troca, gente, Washington poderia aliviar as sanções contra a Rússia. E quando a gente olha para o que estava sendo discutido, os acordos na mesa são bem reveladores do tamanho do jogo. Fontes confirmaram, por exemplo, que uma das possibilidades era a gigante americana ExxonMobil voltar para aquele enorme projeto de petróleo e gás Sakhalin-1 na Rússia. Outra ideia que surgiu foi a de a Rússia poder comprar equipamentos americanos para seus projetos de gás natural liquefeito, como o Arctic LNG-2, que hoje está praticamente paralisado pelas sanções ocidentais. E como a gente já tinha comentado aqui antes, surgiu até a proposta dos Estados Unidos comprarem navios quebra-gelo de propulsão nuclear da Rússia. Essas conversas, gente, teriam acontecido durante a viagem do Steve Witkoff a Moscou no início do mês, quando ele se encontrou com o Putin, E o assunto também teria sido discutido na Casa Branca com o próprio Trump. Uma fonte chegou a dizer que o tema foi até brevemente mencionado naquela cúpula do Alasca. Segundo a fonte,
A Casa Branca realmente queria publicar uma manchete após a cúpula do Alasca anunciando um grande acordo de investimento. Claro que, oficialmente, a Casa Branca se mantém discreta, né? Diz apenas que continua engajada para acabar com a guerra e que não é do interesse nacional negociar esses assuntos publicamente. Agora, meus amigos, essas negociações de bastidores acontecem exatamente ao mesmo tempo em que Trump ameaça publicamente com mais sanções e tarifas e até fala sobre a necessidade de a Ucrânia poder atacar a Rússia. Bom, a ambiguidade é uma das marcas da negociação de Trump, e esse estilo não é exatamente uma novidade. No início do ano, as mesmas autoridades já tinham explorado as formas de os Estados Unidos ajudarem a reviver o fluxo de gás russo para a Europa, mas o plano acabou sendo barrado por Bruxelas. Mas agora parece que a estratégia mudou para acordos bilaterais diretamente entre Estados Unidos e Rússia, passando por cima da União Europeia. E o time de tudo isso é bem sugestivo. Pensa direitinho, no mesmo dia da cúpula do Alasca, Putin assinou um decreto que abre as portas para que os investidores estrangeiros, como a ExxonMobil, recuperem suas ações no projeto Sakhalin-1. Agora, a condição é que esses acionistas ajudem a levantar as sanções ocidentais. A gente lembra que a Exxon saiu da Rússia em 2022 e sua participação de 30% no projeto foi simplesmente tomada pelo Kremlin. Mas a jogada geopolítica aqui, gente, é ainda mais profunda e mais complexa. Uma das fontes revelou que Washington está tentando convencer a Rússia a comprar tecnologia americana em vez da chinesa para esses projetos de energia.